Pronto, voltamos novamente para gravar para a gente continuar. Todo mundo voltou. Então, está todo mundo aqui de volta. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Uma coisa que eu estava perguntando, Gislaine, para eles lá, em todos os grupos que eu perguntei o que eles acharam da atividade, né? Porque é uma atividade diferente, né? E cada um tem um depoimento diferente. Alguns disseram que é difícil, enfim, outros disseram normal e assim vai, né? Mas é uma forma de análise diferente, né, gente? E aí, agora a gente vai fazer a nossa continuidade. O que a gente está propondo agora para vocês? A gente vai compartilhar assim rapidamente. Obviamente, vocês não vão ler o texto de vocês, porque até para contar tudo que vocês leram ia demorar muito tempo, né? A gente não ia ter condição de ver agora. Então, a ideia é vocês comentarem assim: o meu texto tinha isso, isso, que nem vocês conversaram comigo rapidinho. Estava faltando isso, a gente melhorou isso, tarará, pensamos assim. E daí vocês vão já engatar, cada grupo já vai engatar nisso, falando sobre aquelas duas perguntinhas que estavam lá no item 5, né? Que é basicamente a nossa discussão. Que elementos foram mais difíceis, né, de incluir? E como essa conclusão pode influenciar a credibilidade da pesquisa, tá bom? Então, quem quiser pode começar. Eu gosto, assim, do voluntário, não gosto do tempo, sabe? Então, vamos lá. Vou começar. Eu já... Pode ser? Pode ser. Pode ir. Então, o nosso era o texto 3, né? E o objetivo dessa proposta do trabalho era investigar o tempo decorrido entre a confirmação da morte encefálica e a captação efetiva, padrões institucionais e possíveis fatores que influenciam a agilidade do processo. E aí, a gente viu, tanto eu quanto a Jaque, que como a professora tinha dado um spoilerzinho, né, estava ruim. No primeiro momento, a gente fica assim, mas depois a gente já vem com aquele ar já, né, de professoras e fala, não, vamos corrigir isso daqui. A gente viu que estava ruim, faltava algumas coisas, sim, tinha repetições de generalização. Eu vou ler rapidinho só a parte da conclusão, né? E alguns pontos, porque no início da conclusão ele fala assim, o presente estudo permitiu perceber que há muita diferença entre os tempos de diagnóstico de morte encefálica e o momento da captação. Os dados apontaram algumas variações conforme a região. Quando ele traz essa parte, variações conforme a região, a gente já nota uma fragilidade, porque lá no resultado, ela especifica assim, o Hospital A possui protocolo padronizado e equipe treinada. Apresentou o tempo médio de 4 horas e 28 minutos. O Hospital B, a equipe reduzida e o tempo de 6 horas. E o Hospital C, com a falta de notificação sistematizada, apresentou média de 7 horas. Quando ele traz para a gente variações conforme a região, parece que ele está falando, tipo assim, do Acre e do Rio de Janeiro. Fica uma coisa extensa, mas não é isso, porque ele mostra lá nos resultados que foram feitos estudos dentro de instituições específicas. Então, a gente já percebe ali. E aí ele fala assim, mas no geral é um cenário preocupante. E aí a gente lembrou daquilo que a professora disse, né, quando está apresentando a feira de ciência, que pergunta qual a conclusão? Foi bom para mim. Não, não foi bom para você. Quer saber a conclusão desse trabalho. Já que se você quiser ir colocando mais alguma coisa, acrescentando. Naquela parte está conectada aos objetivos e resultados, a gente percebeu que não foi preciso, porque quando a gente também entendeu ao longo do curso que... Oi? Perdão, só fazer um adendo no que você está falando ali, quando você chega nisso. Lê para mim novamente a primeira fase da conclusão que você falou. A primeira fase. O presente... A frase. Essa parte, o presente estudo permitiu perceber
que há muita diferença entre os tempos de diagnóstico de morte encefálica e o momento da captação. Tá. Muita diferença quanto? Tá? Então, já no muita diferença, tá vendo que a professora Carolina falou assim, é genérico, muita diferença é 15 minutos ou 32 horas? Nunca fala, é muita diferença. Não, observou-se uma diferença média de e nem vai falar isso, né? Vai falar, existem diferenças significativas, sabe? Você tem como falar, mas nunca abrangente. E os resultados são bons, hein? Os resultados. Sim. A gente identificou isso, que no trabalho o objetivo está aí, os resultados são bons, são claros. E o cara sacaneia com o trabalho. Aí, na hora de concluir, foi isso que a gente falou. Ela não consegue dizer nada. A parte de cima... Isso. E aí o leitor, aquilo que a gente aprendeu, né? Que quando você está lendo um trabalho, ele precisa ser claro. Não é que você vai trazer palavras bonitas e tal, mas você vai ler e falar, nossa, perfeito. E aí a gente encontrou essa dificuldade, né, na resposta dos objetivos e nessa escrita, porque foi mais ou menos assim, veio construindo e tal, veio ganhando tempo, e quando chegou na conclusão, viraram para ele e falaram assim, você tem 30 segundos para concluir isso aí. Aí ele escreveu de qualquer jeito e mandou. Deixaram para o último dia para fazer a conclusão do último dia, não é? É que nem a Gislaine falou na terça. Deixaram para o último dia. Isso que dá, gente, deixar para o último dia. Mas, basicamente, foi isso. O trabalho até tem qualidade, né? Chegou na conclusão, estragou. E como final, é que vocês... Só um detalhe. No final, é muito engraçado que no último parágrafozinho dela, ela fala assim, ela fala do tempo, né, da variação do tempo, e ela fala assim, sendo assim, espera-se que os responsáveis pelas políticas públicas de saúde possam considerar esses aspectos para promover melhorias. Ela não sugere, que ela pode sugerir as melhorias de acordo com o resultado encontrado. Ela não sugere, ela fala assim, os responsáveis pelas políticas públicas têm que usar isso como melhoria. Isso, jogo verso, né, literalmente. Os responsáveis pelas políticas públicas dão seu jeito. Vai ter que resolver isso aí. E o que foi mais difícil de incluir no texto que vocês estavam construindo? Teve alguma dificuldade? A dificuldade é a gente, como diz, né? É fácil falar dos outros, mas como deixar claro que os resultados encontrados lá na conclusão. Para deixar claro. Isso aí você já ganhou nota 10. É isso que a gente viu. Criticar um trabalho é bom, mas vai escrever para você ver. Pois é. Mas essa é a ideia. De escrever é difícil, né? A gente, às vezes, identificar olha, a primeira coisa que vocês estão fazendo, essa atividade, uma atividade muito interessante, porque é uma atividade de você identificar o erro. Se você identifica, você vai identificar no seu também. E como vocês fazem trabalhos conjuntos, foi o que eu falei para alguns grupos. Isso é muito valioso, porque às vezes quem começou a escrever foi a Kelly, quem vai terminar é a Jaqueline. Sim. Então eu tenho que saber como inserir alguma coisa aí. Se não vir no Frankenstein, ninguém entende nada. E mesmo tendo um bom trabalho, porque eu tive todo um cuidado de fazer a IA fazer um bom trabalho para cima e só esculhambar a parte de baixo. Entendeu? Justamente para vocês terem o trabalho de arrumar. Entendeu? Pelo menos a IA porque assim, se eu tivesse que criar uma coisa esculhambada, ia ser muito difícil. Mas a IA está aí para isso, né? Para nos auxiliar nessa vida. Então, assim, para vocês observarem o tanto que é complicado. E o que vocês perceberam sobre a questão da credibilidade da pesquisa por conta dessa conclusão? Como é que o mercado ia identificar isso, os profissionais de saúde? Então, não foi preciso. Então, obviamente, a gente trouxe, como eu falei para a Jaque, é como se trouxesse novas frentes para outros questionamentos. Entendeu? É como se, nesse momento, eu acho que se fosse tempo atrás, se a gente pegasse esse trabalho, ia falar, ok, está tudo ótimo. Mas agora já, né, com todo o aprendizado, a gente consegue olhar e falar assim, não, vai ter que dar uma revisada nisso daí. E eu acho, né, que deixou justamente a desejar por isso,
não foi preciso, e a gente consegue perceber isso ali no final. Principalmente quando ele joga de forma genérica e não consegue descrever, né, essa parte. E Porque, acaba, como a Jaque falou, será que ele entendeu o resultado? Fica até nessa dúvida. Ou será que ele só não conseguiu escrever? Perfeito. E acaba perdendo credibilidade. O estudo está até bom, o resultado está lá, está escrito. A gente vai lendo, até ali está tudo bem. Aí no final, ela pula de cabeça. Não sei se estava cansada, mas aí com essa conclusão ela não consegue seguir. Perfeito. E a parte legal para todos os grupos é o seguinte: isso mostra que o trabalho de vocês precisa estar com a conclusão legal. Ela não precisa ser gigante. Vocês viram que a conclusão é pequenininha. Ela precisa ter escopo, né? Ela precisa ter substância, né? Muito obrigada, Kelly e Jaqueline. Vamos para o grupo da Pamela agora. Vamos lá? Vamos. Então, deixa eu só abrir aqui o nosso kit. A gente ficou com o kit 3, Perfil dos Profissionais da Linha de Frente da Doação, que o título é Perfil dos Profissionais Atuantes na Linha de Frente dos Processos de Doação de Órgãos e Tecidos no Distrito Federal. Eu vou ler o objetivo só para vocês entenderem um pouco, né, como que as questões do restante, né, que a gente escreveu aqui. Então, como objetivo é analisar o perfil sociodemográfico, formativo e profissional de trabalhadores atuantes diretamente nos processos de identificação, abordagem e captação de órgãos e tecidos para transplante no DF. Aí, avaliando a conclusão, foi aquilo que a gente falou lá, um breve resumo, né, do que estava ruim, do que faltava. Então, a gente identificou que, na conclusão, ele escreveu de uma forma bem formal, bem simplória, não muito científica, né, diante do que a gente está trazendo aqui como um artigo. E aí, o que estava ruim foi o que a gente falou com a professora Carol, né? É o que estava faltando também, porque ele não tinha uma retomada clara do objetivo de uma maneira explícita. A gente até falou na coisa interior, né? Que parecia que ele estava querendo mascarar, porque não tinha o que falar, vou escrever aqui qualquer coisa para ver se dá certo essa escrita, né? De uma maneira bem básica, bem direta, falando. Ele rodeou, mas não chegou na conclusão. Teve repetições e generalizações e omissões, falta bastante especificidade nessa conclusão deles, que a gente recebeu, e que foi o que a gente falou, a conclusão não está conectada com os objetivos dos resultados. Ele até menciona que conseguiu traçar um perfil, mas ele não menciona diretamente o objetivo, né? E aí, a gente lê a reescrita da conclusão? Não precisa. A gente está só discutindo agora, até porque, né, a gente tem mais coisas. E aí a questão é o seguinte, voltando naquelas perguntas. Como foi o que foi mais difícil de incluir aí, quando vocês tiveram que fazer a reescrita? Não precisa ler a reescrita, mas qual foi o processo de fazer? Você quer falar, Carol? Você quer que eu possa continuar? Tá. Foi aquilo que a gente falou, né? Eu acho que o mais difícil de reescrever foi porque o projeto não é nosso. O que foi entregue para a gente não foi nosso. Então, assim, ler uma coisa que não foi a gente que escreveu, que foi atrás da literatura, que entendeu, tomou ali proporção de tudo que estava acontecendo, é difícil, por mais que o assunto similar ao que a gente de fato está escrevendo, né? É difícil porque aí a gente coloca na crítica que falta um aprofundamento, mas como que eu vou aprofundar reescrevendo essa conclusão, né? Mas eu acho que o que é difícil é isso, né? No geral. E como que a conclusão influencia, né, essa credibilidade da pesquisa? Eu acho que a conclusão é a cereja do bolo. A gente chega a essa conclusão. Então, essa conclusão da conclusão, né? Então, se a gente não faz uma conclusão sucinta, direta, trazendo todos os pontos que, de fato, a gente encontrou dentro do que a gente está estudando, do mapeamento do perfil, sei lá, do que a gente está fazendo, vai ser como se eu estivesse correndo atrás do rabo, né? Um cachorro. Estou correndo atrás ali, correndo atrás, e não chega a lugar nenhum. Então, qual foi o real motivo de eu ter feito esse estudo? Só para trazer aqui um resultado em número? Não, né? Eu tenho que conseguir trazer uma conclusão que, de fato, traga ali para mim o rigor que precisa seguir diante de todo o cenário estudado. Acho que é isso. Perfeito. E alguma coisa, Gislaine? Quer complementar? Não?
Então, agora a gente vai para outro perfeito, que eu já tinha conversado com vocês, né? Então, a ideia é essa mesmo, é conseguir identificar. Agora, pensem, vocês, às vezes, vão ter no futuro, um orientador é uma pessoa que não escreveu o trabalho e tem que botar. Então, vocês comecem a pensar nisso, até no papel do orientador de vocês, até para, né, para solidariedade com ele, agora que vocês viram que é difícil, né? Então, pronto. Então, é importante a gente fazer essa questão. Às vezes a gente não quer botar o dedo para não ofender o colega, mas saber como fazer é muito importante, até para orientar, tá? E aí a gente vai para o grupo do Leandro e da Lohane, que é o texto 1. Então, vamos lá. Qual dos dois vai apresentar? Professora. Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, professora, a gente fez algumas identificações, né, dos probleminhas do texto. Inicialmente, a gente sentiu a falta de uma retomada do objetivo de uma forma clara. De fato, ele apresenta alguns dados, né, mas esse fica um pouco meio solto. Eu acho que essa retomada contribui mesmo para fazer esse link, né, realmente com o objetivo, que é o foco mesmo do trabalho. E aí que a gente reparou também que a conclusão, ela não aborda, ela não faz uma reflexão, assim, ele não vende seu peixe, né? Ela não fala um pouquinho da importância de toda essa questão da córnea, deixa um pouquinho a desejar, não traz sugestões também de melhoria baseado nos... Os outros não sabem qual é o nome do seu trabalho. Coloque... perdão, gente, desculpa. Ó, gente, eu sei, esqueci disso, mas o povo não sabe, então vamos lá. Não, perfeito, tranquilo, realmente. Ó, pessoal, nosso texto aqui que a gente está fazendo a nossa atividade, o título é assim, ó, recusas médicas na doação de córneas, fatores impeditivos, mais comuns nos protocolos de triagem do Brasil. Ou seja, mais ou menos, nosso grupo também coincidiu que vai abordar a questão de córneas, né? Então, realmente foi ótimo, né, para a gente repensar, refletir sobre essa questão na hora de fazer nosso trabalho. E então, voltando a essa questão dos probleminhas que a gente encontrou, né? A gente já citou essa questão da retomada dos objetivos, a necessidade de vender um pouquinho peixe, de falar um pouquinho mais da importância das córneas, a questão de colocar sugestões, acho que foi a Pamela, né, que falou dessa questão mais, acho a Jaque, não sei, dessas sugestões mais generalistas, de pegar e jogar para o gestor, para a comunidade, beleza, é uma forma de a gente fazer uma sugestão, mas, assim, acho que dá para ir além, né? Realmente vir com uma questão específica, né? Igual elas colocaram, de não ser generalista esse ponto, realmente fazer uma contribuição, né? Até mesmo pensar assim, vou facilitar a vida do gestor que está na frente, né? Para realmente entender a visão que, assim, vamos entender, a gente está estudando, né? Essa questão dos transplantes, vamos supor que isso chega para um segmento, alguma coisa assim, a gente vai estar realmente apontando o dedo, deixando essa questão bem mais fácil, né, ser identificada essas possibilidades de melhoria, que realmente seria o que justifica a nossa pesquisa, não apenas fazer um volume lá, né, pegar o títulozinho lá, né, publicar e pegar mais uma publicação, que seja, realmente contribuir para a questão social. Deixa eu ver mais o que, professora? Então, o que foi que vocês sentiram mais dificuldade, né, em incluir aí? O que vocês acham? Eu acho, a gente estava discutindo com a Lohane aqui, a gente estava pensando assim, que esse fato de você vir realmente com as sugestões específicas para o problema, você tem que fazer uma reflexão em cima do seu trabalho mesmo, tem que ter uma visão mais crítica, e assim, ter até essa consciência, né, do que você vai colocar ali como sugestão, para que seja algo válido, algo plausível, factível, né, então acho que tem que ter um compromisso, uma seriedade muito importante, assim. E quando vocês forem escrever, porque eu sei que vocês já estão, né, esquematizando umas partes, lembra, você não viu que estava fraco a questão dos resultados? Então, os resultados estão bem organizados. Então, aí tem que dar uma relevância para isso, né? Que são resultados bons. O trabalho para cima é muito bom, que nem para todos vocês, o trabalho para cima, sim. Né? O trabalho para baixo, que era a conclusão que ficou inadequada. Exato. Entendeu? É como se vocês tivessem deixado, sabe, a pessoa que não participou por último, aí você deu a conclusão para ele, aí a pessoa escreveu o que quis. Então, praticamente, parece que foi outra pessoa que escreveu a conclusão em relação ao resto. Então, isso é uma coisa. Uma coisa que ninguém, quer dizer, eu não sei se vocês falaram agora, mas
me veio à cabeça agora, que eu falei nos grupos, então não sei se aqui na plenária foi falado. A questão da limitação, né? Verdade. Ele falou de limitação. Nenhum deles praticamente fez recomendações, as recomendações são super vagas em todos eles, não é isso? Sim, eu tinha comentado na nossa sala, né, dessa questão da limitação. Quer falar, Lu? Sim. Pode ficar à vontade. Inclusive, nessa conclusão aqui, né, ela está, além de muito superficial, ela até cita que para promover ações de melhora, mas não fala quais são. Isso. Quais são essas ações, né? Tipo assim, tá muito vago a informação. Os resultados, o trabalho tem potencial, porém a introdução não diz nada. Pois é, perfeito. A conclusão de todos esses trabalhos são conclusões ruins. Então, assim, o que é a nossa ideia? Por que a gente pegou temáticas parecidas com o que vocês fizeram? Não é só a Jaqueline e a Kelly que ficaram meio que misturadas, a Kelly, né, que foi a única que não conseguiu pegar um tema dela mesmo. Mas a ideia é o seguinte, a ideia de chegar próximo é para vocês começarem a questionar próximo da área de vocês, entendeu? Novamente, são todos textos fictícios, isso tem que sempre ser reforçado, todos os dados foram inventados, não tem um dado real aí, pelo amor de Deus, tá? Mas as metodologias são parrudas, elas são dentro das metodologias reais, viu, Gislane? Então, tinha trabalho quantiquali, o que era, eu botei a metodologia perfeitinha, só que são todas inventadas. Mas vocês conseguem observar o que vocês têm que observar no trabalho de vocês. Porque às vezes a gente escreve e acha que fez o best-seller, né? E aí vem o orientador e sobrou só tudo. Risca tudo, só sobra o ponto. Foi a única coisa bonita que você deixou lá. E aí você fica muito chateado. Então, assim, é sempre importante vocês entenderem que a questão da escrita, olha lá, ela rabiscando o trabalho dos... É muito sério isso. Eu não rabisco mais na mão, mas o que eu rabisco no computador não é brincadeira, eu coloro, né? De repente o negócio está todo colorido. Entendeu? Então, assim... Eu não dou conta de corrigir no computador, eu preciso corrigir assim para ele no computador. Colorindo no computador. Aí teve um dia que eu entreguei um trabalho, que o trabalho estava o arco-íris puro, que cada cor era uma coisa. Aí a pessoa falou, sobrou alguma coisa? Eu quase falei, ponto, entendeu? Mas, enfim, a ideia é que o orientador, às vezes é mau, mas ele está querendo essa melhoria, ele está querendo que você consiga enxergar. Vocês já enxergando, porque a gente treinou, né, durante o curso, essa visão mais crítica de vocês participando do outro lado, né, não só do lado como o feitor, mas o avaliador, eu acho que vocês vão ter até uma relação melhor com o orientador, que vocês vão conseguir fazer um argumento melhor, né? Porque às vezes a gente não conhecendo o outro lado, a gente só fica indignado. E agora que vocês conhecem os dois lados, vocês estão vendo que tem toda uma análise de avaliação e tudo mais. Então, a gente espera, né, Gislane, que essa ideia do trabalho sirva justamente para vocês melhorarem muito, porque a relevância dos temas de vocês precisa de uma super conclusão, porque eu tenho certeza que o trabalho de vocês não é só para publicação, é para aplicabilidade direta, tá? Então, assim, que existe trabalho de ciência que é a ciência pura, que é a ciência pela ciência. Não é o trabalho de vocês. O de vocês não é ciência pela ciência só. É a ciência com aplicabilidade social, que nem o Leandro falou, tá? Então, para mim, isso é um trabalho com muita relevância. Então, ele precisa ser bem escrito. Tá? Não basta vocês terem só análises ótimas, vocês precisam ter um trabalho bem escrito, porque esse trabalho vai servir de pauta para hospitais trabalharem, melhorarem o sistema de transplante, né, de Brasília e, quem sabe, do Brasil, porque o trabalho de vocês pode virar também referência para outros estados. Com certeza. Né? Então, essa é a ideia. Né? E, Gislane, quer comentar alguma coisa? Porque eu quero falar da cena dos próximos capítulos, que é a próxima aula deles. Quer mais alguma coisa disso? Essa coisa da relação, eu acho muito importante a gente dizer aqui, porque às vezes, por exemplo, igual eu mostrei para vocês aqui, nós, orientadores, primeiro, quando a gente leva vocês para uma banca e o trabalho está ruim, as pessoas que estão na banca sabem que foi mal orientação sua, não é que o aluno é ruim, não. É você que não fez um trabalho. Então, quando a gente corrige vocês, quando a gente pega
pela mão e corrige mesmo, é porque a gente já foi em tanta banca, a gente já sabe tanto que eles vão perguntar, que a gente já estrutura. Às vezes vocês podem olhar que a gente mexe no parágrafo, está tudo que você escreveu ali, mas a gente escreve de uma forma em que você sabe que o outro... Minha orientadora brincava comigo assim, quando ela era viva. Não levanta a bolinha na alta na rede que você vai levar uma cortada. Então, são essas coisas que a gente tenta melhorar enquanto orientador, né? E a professora Carolina falou uma coisa muito legal. Se vocês estarem do lado de cá, julgando alguém, julgando o trabalho, julgando a escrita, vocês sabem que é mais fácil julgar do que escrever. Né? Então, assim, é essa relação de... Por isso que é orientação. O orientador realmente e a orientadora tem que orientar também, sumir, deixar vocês sem orientador, sem orientação e falar que está tudo errado, aí é sacanagem, né? Tem gente que faz isso, infelizmente. Espero que vocês não tenham esse tipo de desorientador. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 10 orientandos atualmente. Toda semana eu atendo os 10. Pode ser que eles virem para mim e falem, essa semana eu não preciso, mas o horário deles está ali fixo e eu estou à disposição. Né? Então, assim, uma coisa é realmente ser orientador, outra é você ganhar de orientador e não fazer nada. Então, mas vocês, eu acho que... Eu não sei o que vocês acharam de tudo que a gente tentou preparar, e assim eu quero pôr os méritos dessas coisas boas na professora Carolina. Ela é extremamente criativa, eu amei trabalhar com ela. Todos esses exercícios diferentes foram ela, eu aprendi muito, né? Muito criativa mesmo, e coisas que são práticas, a gente fazendo, você olha tudo, né? Então, o crescimento de vocês do primeiro dia para agora, eu vejo a Kelly vai falar as coisas, ela fica até sorrindo. Por que ela fica sorrindo? Porque ela quer dizer, é o que eu acho, tá, Kelly? Se eu estiver falando errado, mas você está assim, eu não sabia que era tudo isso, né? Então, você vivenciou muito bem a disciplina, assim, de falar, nossa, eu não sabia disso. E a participação de vocês foi muito legal, assim, eu acho que... Eu não estou falando porque a gente não está despedindo, mas é que eu gostei muito da atividade, eu tenho gostado da parte da discussão da última aula e agora, né? Então, assim, a gente tem certeza que, pelo menos a gente espera que vocês façam tão bem essa questão da discussão e das considerações finais ou da conclusão, que o artigo seja, Pamela, como o mestrado, passar direto numa revista, né? E eu acho que isso é possível, tá? Tudo que a gente conversou, como pareceristas, né, como professores de metodologia, acho que tudo isso é possível, tá? Então, uma coisa que a gente só vai perguntar, que eu vou perguntar e vocês vão pensar para a semana que vem, é justamente isso, o que mudou do primeiro dia até hoje, né? Ou do primeiro dia da nossa aula até hoje? Vocês mudaram algum conceito sobre fazer o TCC? A gente vai esperar até semana que vem ou a gente pergunta agora mesmo? Curiosa, né? Aquela assim, será que eu tenho ansiedade suficiente para esperar? Mas a ideia é, se alguém tiver vontade de falar, se não, espera para pensar para a semana que vem, né? Mas é interessante a gente pensar isso, é uma autoavaliação. O que você acha de que era você no primeiro dia, né, da nossa aula e hoje, né? Às vezes você pode dizer, não mudou nada na minha vida, mas às vezes pode ter mudado. Você ter falado, eu já sabia de tudo isso, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Mas eu vou dizer o seguinte... Assiste aula de metodologia, a gente melhora um pouquinho. Não, e o jeito que vocês conversavam, o jeito que vocês hoje avaliam já são um pouquinho diferentes. Tá? Então, eu já percebo isso, até nos escritos, né, que eu ficava cobrando volta, que nem o orientador que manda voltar e faz de novo. Então, é chato, mas ao mesmo tempo é uma forma de você completar o que se pede. Bom, pessoal, pela questão do tempo, a gente vai explicar o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem é a nossa última aula, eu espero, Jaqueline, avise para ninguém faltar, só as pessoas que tiverem de atestado, aí elas vão ter que ver como é que faz com o Anderson, mas eu recomendo que, se puder, não falte, porque a gente vai fazer uma prova, não é isso, Gislane? Vai ter inicialmente uma prova,
Então, a gente vai fazer uma delas. A gente ainda não decidiu se a gente vai fazer dentro da aula aqui ou dentro do AVA, mas vocês vão vir para a aula para a gente fazer. E a gente vai fazer também uma autoavaliação, tudo bem? Então, toda essa parte vai acontecer. Prova a gente já tinha decidido, né? Então, a gente só não sabe dizer ainda como isso vai acontecer, mas ela vai acontecer. Então, todas as aulas são provas, eu acho que vocês já sabem disso, né? Todas as aulas têm uma nota, todas as aulas têm uma participação, e vocês participam muito bem quando vocês participam. A nossa maior tensão não são com vocês que estão aqui, são com as pessoas que andam faltando, né? Mas quando vocês estão aqui, vocês são muito bem participativos. Então, na semana que vem, que é a nossa última aula, a gente vai fechar, então, com uma provinha, ou seja, algo mais somativo numa parte, uma outra parte formativa, que é dessas perguntas que eu acabei de falar. Uma delas, que vocês já podem pensar, para não serem pegos de surpresa e responder que nem na Xuxa ou no Faustão, né? Oh, foi legal. Não, pensem com mais postura sobre essa sua trajetória, sua linha do tempo do primeiro dia, porque eu sei o que eu perguntei para vocês, porque está anotado num papel esquisito aqui, que eu anotei o que eu perguntei no primeiro dia para vocês. E aí, a ideia é o que vocês cresceram no curso, dentro da matéria. Não quer dizer, foi legal, a gente não quer ouvir isso. Isso a gente escuta falsamente ou verdadeiramente o tempo inteiro. A gente quer ver o que você cresceu, entendeu? Não necessariamente falando, foi legal sua aula, etc., mas o que eu cresci. Aí eu cresci nessa disciplina, eu digo já de hoje, de sempre, o que eu cresci em metodologia, escutando a aula da Gislane, não é brincadeira. Eu já acertei uns 3. Só na onda, eu acho que quem já ouviu eu falando isso, que eu já botei 4 artigos só naquele 2 semaninhas que a gente estava para a submissão, porque eu ajustei as metodologias dela tudinho. E não é mentir, é escrever melhor. Não foi mudar a metodologia, que isso é falsidade, absurdo. Foi melhorar a escrita, de como apresentar a escrita para um leitor de uma revista de grande qualis, vamos dizer assim, qualis 1, A1, A2, para que fique clara, para que não fique dúvida de como é que foi feito isso, entendeu? Então, para vocês verem, todo mundo cresce, né? Todo mundo aprende com todo mundo, independente de ser professor ou aluno, né? Então, essa é a ideia. Tranquilo, ninguém precisa estudar desesperadamente, porque o que a gente vai perguntar são os dia a dias do que a gente fez, as atividades, etc. Então, não vai ser assim, na atividade 2, o que a gente perguntou? Não vai ser isso. A gente vai perguntar dentro do contexto, né, do trabalho científico. E não tem pegadinha, não, tá? Sem pegas, sem nada, só uma questão mais tranquila. Só para cumprir mesmo. E também para a gente ver, né, porque a gente está preocupado com a quantidade de gente que falta, né, e por favor, não faltem, porque a média das faltas, toda vez que vocês faltam, ganham um 0 lá em média, e quando tem 0, vocês sabem que abaixa a média. Tudo bem? Então, por favor, a última aula é muito importante para todos vocês e para os outros que não estão aqui também. Tudo bem? Então é isso, gente. Alguma dúvida em relação a alguma dessas coisas? Não? Não esqueçam de postar essa atividade. Lembre que essa atividade sempre como a gente tem uma obrigação também de botar atividades assíncronas, essa união das coisas eu acho que é bem legal. A gente apresentou, vocês fizeram aqui, agora vocês documentem ela lá bem bonito. Tranquilo? E, Jaqueline, quem não veio, vai pegar o kit de acordo com o tema que é seu. Então, por exemplo, da Kelly, quem não veio, os 2 da Kelly, não veio o Paulo e a Aline, os 2 se juntam e fazem o tema da Kelly. Tudo bem? A Karen, se puder, faz de novo do Leandro, mas separado. Da Lohane e do Leandro faz sozinho. E a mesma coisa com o Kaique e com a Bárbara, tá bom? Tranquilo? Porque aí todo mundo consegue apresentar, pelo menos, a atividade. Certo? Professora, no AVA que a gente vai colocar agora é só a parte 1 e 2, né, que precisa? A parte 1, que você vai explicar, né, da tarefa 1 que está ruim, o que falta, a parte 2. A discussão não precisa. Beleza. A parte 2, que é o texto que você arrumou. Tranquilo isso? Então tá bom. É isso então, gente. Então, boa noite a todos. A gente está chegando lá no nosso horáriozinho do lanche que a gente come de vocês, né? Então, boa noite para todos e até terça, que vai ser a nossa última aula, tá bom? Aí sim, vocês vão estar liberados para o módulo 4. Certo? Então, tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Por que eu não consigo ensinar? Se eu não falar isso.